Meus irmãos, o assunto que nós vamos tratar hoje refere-se ao culto no lar. E eu queria compartilhar com os irmãos o texto base, o texto que nós vamos utilizar, nesta manhã, que é o texto do Salmo de número 78, dos versos 3, até o verso de número 8. Se os irmãos quiserem abrir, Salmo 78, versos 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Antes da gente começar a destrinchar um pouquinho o que esse texto tem a dizer para nós sobre culto familiar, eu queria tratar de alguns assuntos básicos com os irmãos. E o primeiro deles é tentar de alguma maneira conceituar com os irmãos aquilo que é culto. E a Bíblia de Genebra, ela nos diz que culto é em essência um ato de adoração ao Senhor. Conquanto o culto não seja apenas e tão somente, no culto não haja somente a adoração a Deus, nós temos outros momentos dentro do culto, como a oração, nós temos os momentos como o louvor ao Senhor, mas ele é em essência adorar a Deus. E adorar significa honrar e glorificar a Deus, reconhecendo com gratidão, por meios prescritos na sua palavra, a maravilha dos seus atributos e atos. Para que nós possamos cultuar ao Senhor, nós precisamos fazê-lo da maneira como Deus prescreve. Porque se nós tentarmos adorar a Deus pelos nossos próprios meios, Ele não aceitará a nossa adoração. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Lembrem-se da história de Caim e Abel. Caim tentou adorar ao Senhor por meios não prescritos por Deus e não foi aceito por Deus. Enquanto Abel adorou ao Senhor por meios prescritos por ele e foi recebido, ou a sua adoração foi recebida por Deus. Cultuar também significa que temos que reconhecer e acreditar que as nossas necessidades, desejos e esperanças são aspectos secundários da adoração. Deus vem primeiro. O que o Dr. Van Groninger quer dizer com essa afirmação é que não importa a situação em que nós estejamos vivendo, não importa se a gente viva em situação de bonança, não importa se nós vivemos período de tribulação, não importa se nós estamos doentes, se nós estamos sadios, não importa se a nossa conta bancária está recheada, se a nossa conta bancária está vazia. Nós precisamos adorar a Deus independentemente das circunstâncias que nós vivemos na nossa vida. Nós devemos adorar ao Senhor principalmente pelo que Ele é. Apesar de que de maneira prática, como Ele mesmo diz, no nosso dia a dia, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é amoroso e nós podemos e precisamos apresentar a Ele as nossas necessidades, as nossas esperanças. Deus ouve a nossa oração e se agrada em dar boas dádivas aos seus filhos, como diz a sua palavra. Mas a nossa adoração não pode e não deve partir dessa premissa de que nós só podemos ou só adoramos a Deus quando nós temos coisas boas na nossa vida. E nós podemos tirar da palavra do Senhor que existem basicamente 3 tipos de culto. O culto individual, como está prescrito em Gênesis capítulo 4, verso 4, Gênesis 24, 26, 2 Samuel 12, 20, né? Nós temos o culto familiar,
como nós observamos em Gênesis 8, 20, Jó 1, 5, e até mesmo em 2 Samuel, capítulo 1, versos 4 e 5, que não fala especificamente do culto familiar, mas fala que a avó e a mãe de Timóteo lhe ensinavam a palavra do Senhor. E nós temos o culto público, como prescrito em 2 Crônicas 29, Neemias 8 e Atos capítulo 2. Nós vamos atentar mais especificamente nessa manhã para o culto familiar. É esse o foco do nosso estudo de hoje, é esse o nosso centro de atenção. Nós não vamos falar sobre o culto pessoal ou individual e nem sobre o culto público, né? Mas nós temos que nos lembrar de algumas questões importantes. O culto, ele é apenas uma das formas de instrução na palavra do Senhor. Deus fala aos nossos corações durante o culto por meio da exposição da mensagem, mas Deus também nos fala por outros meios que não apenas o culto e não apenas a exposição da palavra. Se nós formos ao breve catecismo ou ao catecismo da nossa igreja e olharmos a primeira pergunta nos diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutar desse Deus para sempre. Mas para que nós glorifiquemos a Deus e para que nós desfrutemos desse Deus, é preciso que nós o conheçamos, que nós saibamos qual é a sua vontade para a nossa vida, né? E eu não vou tecer detalhes aqui sobre a vontade de Deus, porque eu já tive o privilégio de ouvir algumas exposições muito interessantes no PV em Caldas na semana retrasada, eu e outros irmãos, não é o foco do nosso assunto, mas a vontade de Deus é que nós o conheçamos, que nós saibamos qual é a sua vontade para a nossa vida. E para isso, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E Deus fala conosco, não apenas no culto, mas fala conosco por meio da leitura da sua palavra. À medida em que nós abrimos a palavra de Deus, nos debruçamos sobre ela, nós lemos a sua palavra e atentamos para aquilo que nós estamos lendo, Deus fala conosco por meio do seu Espírito, através da Bíblia, da palavra do Senhor. Deus fala conosco também por meio da oração. A nossa oração serve para que nós moldemos a nossa vontade à vontade do Senhor. Esse é o princípio. E Deus fala conosco também por meio da oração. Mas Deus também fala conosco por meio de aconselhamentos. Nós temos aqui na nossa igreja pastores que gastam tempo em seus gabinetes recebendo irmãos com dúvidas a respeito do que fazer em determinadas áreas de suas vidas. Irmãos que procuram o gabinete pastoral para se aconselharem e para saberem de maneira mais clara o que Deus quer para a sua vida. Deus fala conosco por meio do aconselhamento. Deus fala conosco também por meio de uma simples conversa informal. Quando nós nos assentamos para conversar com os irmãos, muitas vezes os irmãos compartilham conosco determinadas bênçãos, determinadas palavras que o Senhor trouxe ao coração dele, e isso de alguma forma nos edifica. Uma simples conversa informal serve para que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. E eu diria mais, Deus também fala ao nosso coração por meio até de brincadeiras, por meio de diversões, de jogos. Nós temos à disposição na livraria da igreja várias brincadeiras, livros que Deus de repente pode usar para isso. Nós temos a OCP que se reúne às sextas-feiras à noite, e ali naquele momento, enquanto eles estão brincando, eles estão aprendendo do Senhor, e nós podemos usar dessas brincadeiras no nosso dia a dia para falar ao coração dos nossos filhos. É lícito que nós façamos isso. O princípio, meus irmãos, é que nós aproveitemos todas as oportunidades que temos para levarmos a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos, não apenas por meio das nossas palavras, não apenas por meio do ensino formal, não apenas por meio do ensino verbal, mas principalmente por meio do nosso testemunho. Aquela história de que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, em se tratando de nós cristãos, crentes, isso não funciona. Nossos filhos podem de repente olhar para a nossa vida e perceber que aquilo que nós dizemos para eles, aquilo que nós falamos para eles fazerem, eles não observam na nossa vida, e a partir daí
nós estaremos em falta, nós estaremos pecando contra os nossos filhos. Mas para que nós ensinemos aos nossos filhos, nós precisamos ter em mente um fator muito importante. Nós precisamos conviver com os nossos filhos. E esse é um ponto em que nós cada vez mais observamos que está cada vez mais escasso nos nossos dias. Não apenas no mundo, mas essa convivência escassa, ela tem se infiltrado no meio do povo do Senhor. Porque cada vez mais nós somos compelidos, nós somos empurrados pelo mundo para que trabalhemos cada vez mais, para que nós obtenhamos mais recursos, para que nós possamos dar aos nossos filhos curso de inglês, que nós possamos dar aos nossos filhos um esporte, curso de espanhol, aula de balé e tantas outras coisas que o mundo empurra, que são essenciais para que os nossos filhos tenham um futuro melhor, quando na verdade a palavra de Deus diz que o mais importante para os nossos filhos é a palavra do Senhor. Eu não quero dizer aqui, meus irmãos, que uma boa educação, se possível, um idioma estrangeiro, uma atividade esportiva, um lazer, não são coisas boas de dar aos nossos filhos. São sim, mas isso não é o mais importante. Para que você proporcione isso para os seus filhos, você precise se desgastar no trabalho, trabalhando 10, 12, 16, 18 horas por dia, e prive você do seu tempo de convivência com seus filhos, prive você de uma intimidade com eles, isso está errado. A palavra de Deus nos diz que isso está errado. Nós devemos, meus irmãos, partir em busca do pão espiritual como princípio na nossa vida, não o pão material. O pão material ele é importante para nós sim, mas mais importante do que o pão material é o pão espiritual. Eu estava lendo um trecho desse livro Guerra de Palavras, e o Dr. Paul Tripp faz uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: se estamos vivendo pelo pão terreno e o vemos como nossa fonte de vida, ficamos bem encrencados quando não o temos. Mas se estivermos vivendo para o pão espiritual, para uma comunhão mais profunda com Jesus Cristo, então nossas vidas, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas privações, se tornam lugares maravilhosos para conhecer e crescer em comunhão com aquele que é a vida, Jesus Cristo. Nós viveremos essa busca do pão verdadeiro nos quartos, nas cozinhas, nos locais de trabalho, nas vizinhanças e corredores da nossa vida. Esse é o ponto principal. Nós precisamos ir atrás do pão verdadeiro como princípio na nossa vida. Mas, como eu disse anteriormente, nossos filhos, meus queridos, precisam desesperadamente do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a maior necessidade que os nossos filhos têm. Mais do que uma boa casa, mais do que uma boa escola, mais do que um bom curso de inglês, mais do que uma boa atividade esportiva, mais do que boas roupas, mais do que uma boa comida, e eu diria mais do que até a igreja, nossos filhos precisam do Evangelho. Eu não estou dizendo que a igreja não é importante, ela é sim muito importante. A convivência com os irmãos, a adoração comunitária, ela faz parte da vida cristã, mas nós precisamos muito mais, e os nossos filhos precisam muito mais do Evangelho de Cristo Jesus. Existem frases de efeito muito interessantes que de vez em quando a gente topa com elas na internet, né? E tem uma frase que volta e meia sai postada em Facebook, em e-mail, que é essa que está postada aí: quem leva seu filho à igreja não o busca na cadeia. Frasezinha interessante, bonita até, mas de alguma maneira não condiz com a verdade, não condiz com a realidade. O lugar de nós educarmos os nossos filhos, meus irmãos, não é na igreja. A responsabilidade de educar os nossos filhos, tanto moralmente quanto espiritualmente, ela é nossa enquanto pais.
principalmente dos pais homens, que cada vez mais na busca pelo sustento financeiro têm delegado as funções para as esposas. A responsabilidade de chefiar a vida espiritual do seu lar é sua, marido e pai, é minha enquanto marido e pai. Se nós não chamarmos essa responsabilidade para nós, nós estaremos em falta com o Senhor. Você diz, quer dizer então que no nosso meio, no meio da igreja, existem pessoas que não são crentes? Sim, eu quero dizer exatamente isso. E não sou eu quem diz isso, é a palavra do Senhor quem diz. Veja o que diz o Salmo 50, do verso 16 ao verso 23. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que oferece, ou o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que o texto está dizendo, meus irmãos, é que no nosso meio existem pessoas que repetem os preceitos do Senhor, que têm na sua boca a palavra do Senhor, que têm nos lábios a aliança do Senhor. Eu sou filho de crente, meu pai é membro dessa igreja, portanto eu sou crente também. Não é verdade, a palavra do Senhor diz que não é verdade. O fato do seu pai e da sua mãe ser crente não significa que você também o seja. Você pode ser um crente nominal, aquele que tem na sua boca os preceitos do Senhor, que tem nos lábios a aliança dele, mas aborrece a disciplina e rejeita as palavras do Senhor. Quando você é exortado, quando você é admoestado por algum irmão, por alguém da liderança da igreja, você rejeita essa admoestação. Você se alegra, você se compraz com aquilo que está errado, se associa aos impuros, fala mal do seu irmão, fala mal da liderança da igreja, difama o seu irmão. A palavra de Deus diz claramente que esse irmão pode sim ser considerado ímpio. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, eu não estou dizendo que nós não faltamos ou escorregamos nessas faltas, mas a persistência em agir desta maneira faz com que nós volta e meia possamos colocar em dúvida a nossa fé. Deus diz que nós temos feito essas coisas e Ele tem se calado, e por causa disso nós muitas vezes pensamos que Deus é nosso amiguinho, nosso colega, que não é Deus verdadeiro e que não comunga com aquilo que nós fazemos, e Ele pede para que nós consideremos nisso, porque nós temos nos esquecido do Senhor. E no versículo 23 Ele diz que aquele que oferece sacrifício de ações de graças, esse o glorificará. E eu fico pensando no que é oferecer sacrifícios com ações de graças. Oferecer sacrifícios com ações de graças, meus irmãos, é entender que as nossas disciplinas espirituais, a nossa leitura, a nossa meditação na palavra, a nossa vida de oração, ela só tem sentido se nós confiarmos que a graça de Deus é quem nos motiva para fazer isso. Nós não podemos entender isso como algo para alcançarmos do Senhor algum tipo de favor, alcançar algum tipo de bênção. Isso deve ser consequência da graça e da ação de Deus na nossa vida, e não uma causa. Olha o que diz Jerry Bridges no seu livro A Graça que Transforma. A nossa motivação para o compromisso com o Senhor, com a disciplina e com a obediência a Ele, é tão importante para o Senhor, ou tão importante para Deus, ou até mais importante do que o nosso desempenho. As nossas motivações são mais importantes para o Senhor do que o nosso desempenho. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque às vezes nós corremos o risco de estarmos indo atrás do rei, ou seguindo o rei pelos motivos errados.
É necessário que nós procuremos cada vez mais inculcar a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Olha o que diz o texto de Deuteronômio que nós lemos agora durante a liturgia. Ele vai numa sequência. Ele fala que nós precisamos ouvir ao Senhor, que é o nosso Deus e é o único Deus. Depois ele diz que nós devemos amar a esse Deus, que essa palavra dele precisa estar dentro do nosso coração. A partir daí ela precisa ser inculcada no coração dos nossos filhos. Percebem que parece que numa sequência gradativa? Deixa eu tentar colocar isso de uma maneira mais clara, de uma maneira diagramática, vamos dizer assim, de uma maneira gráfica, que talvez possa ficar mais fácil para que os irmãos entendam. Talvez fique mais fácil de nós entendermos. Percebam que no ciclo mais externo, como base de tudo isso, o texto nos diz que nós devemos crer que o Senhor é o único Deus verdadeiro, é o único Deus que existe, e mais do que isso, Ele é o nosso Deus. Essa é a premissa básica, essa é a essência da coisa. Deus é o nosso Deus, e não é o nosso Deus por nossa causa, não somos nós quem escolhemos a Deus, é Deus quem nos escolhe. Veja o que diz Berkhoff no seu livro de Teologia Sistemática, não sei se vai ficar claro para os irmãos. Opa, passei demais, né? Isso. Para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus, se não se admite que Deus existe. Essa é a base de tudo. Os estudiosos de religiões comparadas e os missionários frequentemente dão testemunho do fato de que a ideia de Deus é praticamente universal na raça humana. Muitos povos, ou quase todos os povos, creem que existe um Deus, mas não creem no Deus verdadeiro, no único Deus que existe. Mas o versículo 5, ele nos diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Primeiro, nós temos que reconhecer que Deus é o nosso Deus, depois nós precisamos amá-lo. Outros textos da palavra de Deus nos mostram claramente isso. Salmo 31, verso 23, amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Veja o que diz João, capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama verdadeiramente. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus na nossa vida, meus irmãos. Mas o texto continua, versículo 6 diz que o Senhor é o nosso Deus, nós precisamos amá-lo, e que a palavra do Senhor precisa estar no nosso coração. Colossenses capítulo 3, verso 16 nos diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é mandamento do Senhor para nós, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, isso é um mandamento do Senhor. Mas o texto continua no verso de número 7, e o verso de número 7 diz que porque essa palavra habita no nosso coração, partindo desse pressuposto, nós precisamos inculcar essa palavra aos nossos filhos, e falar dela assentado na nossa casa, no momento formal de culto familiar, mas não apenas nisso, andando pelo caminho, enquanto nós convivemos com os nossos filhos, levando para a escola, almoçando juntos, jantando juntos, brincando com eles, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Diz a palavra do Senhor ainda em Colossenses 3,16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aí por fim, meus irmãos, o verso de número 8 e 9 diz, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A ideia é que a palavra de Deus esteja tão arraigada, tão entronizada dentro do nosso coração, que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, e quem olha para a nossa casa e para a nossa família percebe a diferença que o Senhor faz na nossa vida. Eu soube de uma história interessante. Um irmão da nossa igreja foi abordado esses dias por um amigo que não era crente, e esse amigo que não era crente disse para ele, olha, minha filha e meu genro estão vindo morar em Goiânia,
e eu gostaria muito que ela e ele passassem a frequentar a sua igreja, disse para esse irmão. Mais do que isso, eu tenho um filho que é solteiro, que mora comigo, e ele tem experimentado coisas que não têm me agradado, tem andado por caminhos que não me agradam, e eu gostaria muito que esse meu filho passasse a frequentar a sua igreja. Olha que maravilha, meus irmãos, olha que bênção. Esse irmão teve a palavra de Deus tão exposta por meio da sua vida, que outros desejaram conhecer a esse Deus por causa da vida desse irmão. Isso é um grande privilégio. Tratando mais especificamente, do assunto culto doméstico, o que nós vamos ensinar, do que nós vamos tratar no culto doméstico? Voltando ao nosso texto base do Salmo 78, o verso de número 3 deixa muito claro para nós isso. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos, meus queridos. Aquilo que nós conhecemos a respeito do Senhor, aquilo que nós sabemos a respeito dele, aquilo que nos foi ensinado por meio dos nossos pais, ou por meio da leitura da palavra, ou por meio da edificação que recebemos todos os domingos aqui na igreja. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos, são as verdades do Senhor. Essa é a essência do culto familiar, é transmitir aos nossos filhos aquilo que nós sabemos e o que nós conhecemos a respeito do nosso Deus. Qual é a finalidade, qual é o propósito do culto familiar ou do culto doméstico? O próprio Salmo 78, dos versos 6 a 8, nos diz isso de uma maneira muito clara. A fim de que a nova geração conhecesse os preceitos e os mandamentos de Deus, os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, não na sua vida profissional, não no dinheiro que está na sua conta bancária, não no curso de inglês que você faz, não nas circunstâncias que estão à nossa volta, não na nossa vida familiar, não na igreja, mas no Senhor. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Se nós queremos ver a igreja transformada, se nós queremos ver a igreja avivada, se nós queremos experimentar um avivamento na nossa igreja, meus queridos, nós precisamos urgentemente nos voltar para a palavra de Deus, e nós precisamos urgentemente ensinar a palavra de Deus na nossa casa, para os nossos filhos. Por que fazer? Qual é a razão? Qual é a nossa motivação para fazermos o culto? O próprio Salmo 78, no verso 5, nos diz: Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Muito simples, meus queridos, Deus mandou. Só porque Deus mandou? Sim, porque Deus mandou. Deus ordenou que a gente faça isso, e se nós não fazemos, nós estamos pecando contra o Senhor. Mas o nosso Deus não é um Deus duro, um Deus sisudo, que simplesmente manda nós fazermos alguma coisa e não nos dá motivações claras para isso. Se nós continuarmos a ler o texto e nós formos lá para o final do Salmo 78, nós vamos ver, a partir do verso 65, uma razão muito maior para nós obedecermos ao Senhor. Diz o verso de número 65: Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. A ideia é que Deus de repente se levanta, como eu pude observar há um tempo atrás,
circulou um vídeo na internet, e dizer que um vídeo circula na internet hoje em dia não quer dizer grande coisa, né? Esses dias para trás eu fiquei sabendo que um pai postou um vídeo de uma filha que subia na parede com os pés e as mãos no portal da porta, né? Eu pensei, grande novidade, eu fazia isso quando eu era criança e ninguém nunca filmou. Se eu soubesse que isso dava tanto ibope, eu já teria filmado e teria postado no YouTube, né? E diz que foi um dos vídeos mais acessados da internet. Mas eu vi um vídeo interessante de uma criança que estava sendo vítima de bullying, e numa escola, se não me engano, nos Estados Unidos ou na Austrália, não sei exatamente aonde, mas esse vídeo foi feito por meio de um dos seus colegas, e esse menino, que era forte, que era maior do que a maioria dos seus colegas, ele vinha sendo acuado pelos meninos menores, de modo que aqueles meninos diziam todo tipo de impropério para ele, usava de agressões físicas para com ele. E em um determinado momento, aquele menino, tão acuado que estava, igual gato quando você acua ele num canto, aquele menino pega o outro menor que vinha batendo nele, levanta o menino até aqui a altura da sua cabeça e simplesmente joga ele no chão. Joga ele no chão a ponto de quase quebrá-lo no meio, de moê-lo. A ideia que o texto dá aqui é que o Senhor estava mais ou menos dessa forma. Só que Deus não agiu para conosco da mesma forma como esse menino agiu com o seu colega. Ao invés de nos moer, meus queridos, o Senhor moeu a si mesmo na cruz por meio do seu Filho. O Senhor moeu a si mesmo. O Senhor se deixou pregar na cruz por meio do seu Filho. Quando a gente pensa que Deus vai nos punir, quando a gente pensa que Deus vai fazer algo terrível com a nossa vida, porque nós somos negligentes e desobedientes para com a sua palavra, Ele age com graça para conosco, Ele age com amor, Ele envia o seu Filho e faz com que seu Filho fique morto na cruz, por nossa causa. Esse é o Deus de graça, e o texto continua e nos diz que Ele fez recuar os golpes dos seus adversários, e culminou com um perpétuo desprezo. Ele rejeitou a José, e elegeu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que Ele amava, e construiu um santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Escolheu a Davi, tipo de Cristo, que é o que o salmista está querendo dizer aqui. Esse Davi aqui é tipo de Jesus, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser pastor de Jacó, e de Israel a sua herança, nós o seu povo. E o texto continua no verso 72 e diz, olha que maravilha, e Ele os apacentou, e Ele nos apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu, e nos dirigiu com mãos precavidas. Quer motivação maior do que essa para obedecer a palavra do Senhor, meus irmãos? Precisamos nós de uma motivação maior do que essa. O sacrifício de Jesus na cruz, que nos tirou do nosso pecado, que nos tirou do lamaçal, que nos tirou do inferno, para nos dar vida e vida em abundância. O que tem nos motivado para servir ao Senhor? Aquilo que Ele nos dá ou aquilo que Ele é? Como fazer o culto? Em primeiro lugar, meus queridos, prepare-se, ore antes ao Senhor, busque do Senhor a orientação, para saber do que fazer, do que ensinar. Escolha antes, com antecedência, o que ensinar aos seus filhos. Procure estudar antecipadamente o texto bíblico, que além de você estudar ou se preparar para fazer o seu culto familiar, você também já faz a sua devocional pessoal. Você aprende, você ouve do Senhor a sua voz. Para crianças pequenas, por exemplo, prefira livros históricos, é mais fácil de você contar uma história para a criança. Livros como Gênesis, Ruth, Esdras, ou até mesmo os evangelhos, que não são livros históricos, são o evangelho do Senhor, mas que dali nós podemos tirar histórias muito interessantes para que nós possamos contar aos nossos filhos. Para crianças pequenas isso se torna mais fácil. À medida em que os nossos filhos vão crescendo, vão se desenvolvendo, nós temos oportunidade de estudar textos mais complexos, ou livros mais complexos da palavra de Deus.
Nós podemos também lançar mão de livros ilustrados, tendo sempre a Bíblia como referencial. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes esses livros ilustrados que a gente encontra para comprar em livrarias, eles às vezes não são tão fiéis assim. Eu tive a oportunidade de ver, a Dulcenir compartilhou comigo uma história interessante que ela viu numa revista ou num livro, em que o texto, o livro ilustrado, falava sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Era um livro para crianças. E depois de discorrer sobre toda a história, falar que Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes, na hora de fazer a aplicação, a revista ou o livro dizia que a criança deveria aprender a compartilhar o seu lanchinho com o colega. Não é isso que o texto quer dizer. Não é essa a aplicação para a vida da criança. Então, muito cuidado ao adquirir os livros ilustrados para você ensinar para o seu filho. Leia o livro antes, pesquise, vá na Bíblia, verifique se aquilo é verdade, se aquilo está condizente com a palavra do Senhor. Nós podemos aproveitar a oportunidade de culto doméstico para tratar de pecados específicos, coisas que a gente observa na convivência com a nossa família no dia a dia e que precisam ser tratados. De repente o culto doméstico é uma boa oportunidade para nós tratarmos desses assuntos. Terceiro, escolha um momento apropriado, momento em que toda a família está reunida. No horário do almoço pode ser uma oportunidade, no horário do jantar, algum dia da semana à noite que todo mundo está em casa. Culto familiar deve envolver toda a família. E não importa se você tem 2 filhos únicos como eu, né? Um de 9 anos e um bebê de 7 meses, em que você tem que fazer o culto trabalhando a necessidade de cada um deles. Não importa, tem que estar todo mundo reunido. Você vai ter que se virar para poder aplicar o ensino da palavra de Deus àquele que tem um entendimento maior e àquele que não tem um entendimento tão grande assim. Alguns princípios para durante o culto. Primeiro, seja breve e objetivo, não delongue demais. Culto doméstico não precisa durar 1 hora, 1h30. 15, 20 minutos é um tempo suficiente para que você faça o culto. Não precisa ser uma coisa maçante, engessada, grande demais, extensa demais, senão você cansa os seus filhos. As crianças, principalmente as menores, elas têm um tempo de atenção muito limitado, muito pequeno. Então você tem que aproveitar aquele instante de atenção do seu filho para pregar a palavra do Senhor para ele. Segundo, não deixe de fazer o culto por causa de algum pecado cometido momentos antes. Se você foi duro, ríspido com seu filho, 15 minutos antes de começar o culto, deu um safanão nele, falou alguma bobagem para ele, não deixe de fazer o culto doméstico por causa disso. É uma excelente oportunidade para você se colocar diante de Deus, na presença do seu filho, pedir perdão para ele e pedir perdão a Deus. Meus queridos, nossos filhos não querem pais perfeitos, eles não querem de nós perfeição, eles querem de nós modelos de servo. É isso que os nossos filhos querem de nós. E como modelos de servos, nós precisamos ensinar para eles que nós falhamos, que nós somos pecadores, e que por causa disso, nós muitas vezes precisamos nos colocar na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão uns para os outros. É uma excelente forma de você ensinar para o seu filho isso de maneira prática. Terceiro, considere algumas ocasiões especiais. Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Você pode abordar esses assuntos com seu filho, no dia a dia, no culto doméstico. Procure incentivar a leitura particular. Procure incentivar o seu filho a ler a palavra de Deus sozinho. Se ele tiver dúvida, fala para ele trazer para você. Pai, olha, eu não entendi o que esse texto quer dizer. É uma boa oportunidade de você se sentar com ele e pregar a palavra de Deus para ele. Na prática, durante o culto, faça uma oração inicial. Coloque diante de Deus aquilo que você vai fazer. Peça para Deus abençoar a você e a sua família durante o culto. Escolha um ou 2 cânticos. Não importa se você não toca nenhum instrumento. Faz a capela, cante, não tem nenhum problema. Eu me lembro de uma época em que o Arthur era pequeno e eu ia tocar o violão com ele durante o culto,
e às vezes ele pegava uma violinha de plástico que ele tinha, daquelas de corda de nylon mesmo, e enquanto eu estava tocando e cantando, enquanto nós estávamos tocando e cantando, ele pegava a violinha dele e tocava, estava louvando ao Senhor. Se ele não tem uma violinha de plástico, faça um tamborzinho com ele, pegue uma caneta e uma caixinha de papel e ensine ele a bater, a louvar ao Senhor. Se seu filho é um bebê, mais fácil ainda. Instrua seus filhos na palavra do Senhor. Como princípio, exija que seus filhos prestem atenção. Se ele está disperso, olhando para outro canto, querendo prestar atenção em outra coisa, fala: olha, nós estamos no culto, vamos prestar atenção aqui, é rápido, daqui a pouco você está livre para brincar de novo. Seja fiel ao texto, não procure aplicações secundárias, vá direto ao ponto. Fale sobre pecados específicos de maneira graciosa. Se seus filhos são pequenos, ensine a ele a obedecer aos seus pais. Você pode aproveitar para ensinar que os filhos devem obedecer aos seus pais. Se seu filho já é uma criança maior, ensine a ele que ele tem que ter responsabilidade nos seus estudos e que isso agrada a Deus. Se os seus filhos estão começando a namorar, aproveite a oportunidade para ensinar para o seu filho o que é um padrão cristão de namoro, sem intimidades. Aproveite para ensinar o seu filho, não importa a idade que ele tenha, mas seja gracioso. Aplique claramente o ensino, fale diretamente o que Deus requer de cada um de nós e dos seus filhos, e faça uma oração final. Essa oração final, ela pode ser de acordo com o assunto estudado, de acordo com o texto que você leu, ou pode ser também por necessidades específicas da família e da igreja. É uma excelente oportunidade para você ensinar os seus filhos a orar pelas pessoas, pela igreja. Pegue essa lista de pedidos que fica no boletim, de irmãos que estão passando por dificuldades, por enfermidades. Ensine os seus filhos a orar por essas pessoas. Ele vai aprender que é muito bom orar pelos irmãos. É muito bom colocar a vida dos irmãos diante do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu queria finalizar, fazendo de uma maneira bastante prática, como você pode fazer o culto. Eu vou falar com vocês como se eu estivesse falando com meus filhos. Esses tempos atrás a gente não pôde vir na escola dominical e eu tive a oportunidade de sentar com o Arthur e estudar esse texto com ele, de maneira rápida, nada muito rebuscado, tá? Não vou ler todo o texto, é um salmo relativamente conhecido, o salmo de número 111, mas como se eu já tivesse lido, eu disse para o Arthur nesse dia, falei: filho, do que Deus está falando? Qual é o assunto que o salmo está mostrando aqui para nós? Ele está falando de Deus. Falei: ótimo, está falando de Deus, mas do que especificamente? Aí ele ficou pensativo, ficou assim, não queria muito dizer, estava meio tímido. Falei: filho, está falando dos atributos de Deus. E aí ele disse: o que é atributo? Eu falei: são características de Deus, são coisas que descrevem a Deus, são coisas que falam quem Deus é. Aí ele falou assim: ah, tá. Falei: então tá bom, vamos fazer diferente. E eu vou colocar o texto aqui de uma maneira mais fácil para que os irmãos entendam. Falei: vamos pegar do verso 2 ao verso 9, vê o que o texto está dizendo. Ele está falando das características de Deus, de quem Deus é, e ele está dizendo: olha, Deus é um Deus grandioso, Deus é um Deus glorioso, Deus é um Deus justo, que nos trata com justiça, Deus é um Deus que faz coisas maravilhosas. Ele tirou o seu povo do Egito, abrindo o mar vermelho, e Ele faz maravilhas no nosso meio até hoje. Diz para ele: nós vínhamos orando há muito tempo para Deus nos dar um bebê, para você ter um irmãozinho. E olha o Vitor aí. Deus é um Deus que faz coisas maravilhosas no nosso meio. Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso. Por que Ele é Deus misericordioso, filho? Porque Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Ele, e nós confessamos a Ele o nosso pecado, Ele perdoa. Mas mais do que isso, Deus é um Deus providente, Deus é um Deus que cuida das nossas necessidades. Ele nos dá comida todos os dias, Ele nos dá uma casa para morar, Ele nos dá um carro para a gente poder se deslocar aqui em Goiânia, Ele nos dá uma igreja maravilhosa com quem nós podemos conviver, Ele nos dá a nossa família.
Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso porque mesmo nas coisas mais difíceis, Ele às vezes tem poder para reverter aquilo. Como aconteceu com o Vitor quando ele nasceu, que precisou ficar 2 dias na UTI. Deus foi ali, devolveu a saúde para o Vitor e permitiu que ele saísse do hospital e viesse para casa. Deus é um Deus verdadeiro. De novo, Deus é um Deus justo. E Deus é um Deus fiel e é um Deus reto. Mas filho, o maior atributo de Deus está descrito lá no versículo 9. Aí ele perguntou, mas qual que é? Falou, Deus é um Deus gracioso. Por que Deus é um Deus gracioso? Porque o texto diz que Ele enviou ao seu povo a sua redenção. Ele enviou ao seu povo a Jesus. E o maior milagre que Deus poderia fazer na nossa vida é nos tornar filhos dEle. Nós somos ou éramos pecadores e ainda somos, mas nós éramos escravos do pecado. Mas por causa da graça dEle, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E por causa disso, Deus é um Deus gracioso. Falei para ele, agora tenta imaginar isso daí como se fosse um quadro que tem muitos detalhes, como se fosse uma pintura muito bonita, e que cada detalhe desse é uma característica de Deus. Agora, imagina que esse quadro tem uma moldura, e essa moldura são os versículos 1 e 10, é aquilo que nós devemos fazer, o qual deve ser a nossa atitude, diante desse Deus que é tão gracioso para conosco. A primeira delas, filho, é que nós devemos render graças ao Senhor. Individualmente, nós precisamos ter o nosso coração grato diante de Deus, por tudo aquilo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que Ele é. Mas nós devemos também fazer isso na companhia dos justos e da Assembleia. É por isso que Deus requer de nós que nós nos reunamos como igreja. É por isso que nós vamos todos os domingos para a igreja, para junto com o povo de Deus, adorar a esse Deus. É por isso que nós não devemos ter preguiça de acordar cedo, para ir para a igreja, para adorar o Senhor. E o versículo 10 diz que, por causa disso, nós devemos temer a esse Deus, nós devemos procurar cumprir aquilo que Ele determina para nós, e que nós seremos prudentes, nós seremos cuidadosos, se a gente praticar essas coisas na nossa vida, e nós devemos louvar a esse Deus para sempre. É isso que Deus requer de nós. Viu como não é tão difícil assim? Um tempo curto, 5 minutos, dá para nós fazermos isso com os nossos filhos regularmente. Agora você pode dizer, Alexandre, eu tenho dificuldade, eu tenho pouco conhecimento da Bíblia, eu não sei como ler e como interpretar a Bíblia. Nós temos bons livros na biblioteca que podem ajudar, na livraria da igreja, que podem ajudar você a interpretar corretamente a Bíblia. Tem um livro fininho do Gordon Fee, acho que é isso, Entendes o que lês, né? Do Gordon Fee. É um livro fininho que trata exatamente dos tipos de livro que a Bíblia tem, cartas, poesias, livros históricos, e dá princípios para que você interprete corretamente cada um desses tipos de literatura. Você pode começar por aí. Agora, mais do que isso, meus irmãos, aprenda a descansar na graça de Deus. Se nós pudéssemos colocar num gráfico a nossa santidade no eixo Y, né? Os matemáticos aí vão se esbaldar agora. E no eixo X, o nosso tempo de conversão. Nós poderíamos dizer que à medida em que Deus nos alcança com a sua graça e nos salva, nós crescemos em santidade na nossa vida cristã, ou precisamos crescer. Mas à medida em que nós crescemos na nossa santidade, nós percebemos que a santidade de Deus, ela é infinita, está muito distante da nossa. E aí, nós poderemos ter pelo menos 4 atitudes em relação a isso. A primeira delas é que ao perceber que nós estamos muito distante do padrão de Deus, nós corremos o risco às vezes de nos tornar cristãos frustrados com a nossa vida espiritual. Afinal de contas, tudo aquilo que eu faço está sempre muito distante daquilo que Deus requer de mim.
nós poderemos também achar que a santidade de Deus não é tão grande assim, e começar a minimizar a obra de Deus na nossa vida, e achar que por causa disso, Deus não é tão santo assim, Ele é quase que semelhante a mim, e me tornar às vezes um cristão libertino ou liberal. Existe uma outra atitude que nós podemos ter, que é, às vezes, de achar que por causa do nosso desempenho, daquilo que nós fazemos, a nossa santidade pode se achegar por nós mesmos à santidade que Deus requer de nós. E aí, meus queridos, nós estamos correndo o risco de nos tornar cristãos legalistas, achar que aquilo que nós fazemos pode, de alguma maneira, agradar a Deus por nós mesmos. Mas existe um quarto caminho, um caminho melhor, e eu vou finalizar aqui. À medida em que nós caminhamos na nossa vida cristã, e que nós vemos a nossa vida sendo santificada por Deus, nós percebemos que a santidade de Deus, ela é infinita sim, e que a nossa distância, ou a santidade da nossa vida, está muito distante da santidade que Deus requer de nós. Mas por causa disso, eu preciso perceber que quanto maior é essa distância, maior é a dimensão que a cruz de Cristo precisa adquirir na minha vida. Quanto mais distante eu percebo que eu estou da santidade de Deus, mais eu preciso me apegar à cruz, mais eu preciso entender que é essa cruz que me capacita a estar diante desse Deus. E essa mesma cruz que um dia me salvou, ela há de ser graciosa e permanecer na minha vida durante a minha santificação. Nós temos a tendência de achar que a salvação é pela graça e a santificação é pelas nossas próprias obras. Não é. Tanto a nossa salvação quanto a nossa santificação, elas só acontecem por causa da graça do nosso Deus. Que Ele assim nos ajude a cumprir aquilo que Ele mesmo determinou na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?